E as viagens missionárias do apóstolo Paulo continuam. E ele agora voltando mais uma vez, encontrando agora o seu discípulo Timóteo. Ele agora deixou para trás Barnabé. Barnabé continuou sua caminhada com João Marcos. E agora Paulo e Silas tornam mais uma vez a Derbe e Listra. E ali encontram então um jovem, né? Você veja como a igreja cresceu, como que o trabalho da igreja foi prosperando, agregando-se novos pregadores, pastores chegando, como o jovem Timóteo, assim como hoje também na igreja de Cristo, nós temos visto pessoas que estão deixando, né, as suas vidas por amor à palavra para pregar a palavra de Deus. Olha o que diz o Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A primeira parte aqui do capítulo 16, muito conhecido, o pastor só vai dar uma passada com vocês para a gente chegar na metade do capítulo em diante, é onde a gente vai dar bastante ênfase. Diz o versículo 1: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Do qual davam esse testemunho, né? E o Paulo viu este menino, ele viu esse testemunho que vinha desta família. Aí diz: Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou, porque por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e também pela província da Galácia, foram impedidos pelo próprio Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Bom, o que acontece? O apóstolo Paulo, quando chega, em Derbe e Listra, encontra a família de Timóteo. A Bíblia fala que também conta a história de sua avó, desde sua avó. O nome da avó de Timóteo era Loide. E também aqui a sua mãe, a Eunice, ela que também ensinou seu filho a caminhar com Jesus. Então, eu gosto sempre de explicar um exemplo deste caso, dessa família, deste caso de Timóteo, que você percebe que quando Paulo viu esse menino, ele viu algo diferente nele. E esse chamado que havia no coração de Timóteo aqueceu o coração quando Paulo chamou ele. Até veja que bonito é quando você diz assim: pastor, eu sou assim porque eu cresci num lar dividido, porque meu pai era assim ou minha mãe era assado, aquela coisa toda. A Bíblia fala que dentro de casa o que prevaleceu foi os ensinamentos da mãe. Não porque o pai não tivesse valor, mas o pai era grego, defendia outra fé, defendia outros deuses, mas dentro de casa prevaleceu o bom ensinamento, e louvado seja Deus por isso. Paulo então leva consigo o discípulo Timóteo, ele sente no coração que deve levá-lo para ensinar ele nas caminhadas, nas igrejas, nas cidades, para que ele fosse ouvindo a palavra e se confirmasse ao seu coração aquela palavra, e aquilo então fosse crescendo dentro dele, e ele também crescendo para se tornar futuramente um pastor. Então Paulo leva ele, e onde ele passa, ele vai crescendo e aprendendo a palavra de Deus. Chega um momento então que o próprio Espírito Santo não permite que eles vá pregar a Ásia. E aí então é o momento que ele chega a Troade. Aí diz assim: e Paulo teve de noite uma visão. Ele estava numa visão que apresentava-se um varão da Macedônia que lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo, pensando eles, que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. É uma colônia e estivemos alguns dias nesta cidade.
no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Veja só, quando o apóstolo Paulo está em Troade, ele tem uma direção de Deus. Uma das coisas bem importantes, nós não podemos esquecer que o Espírito Santo que nos direciona. Eu vejo, por exemplo, há alguns casos de algumas pessoas que estabelecem no seu coração que o Espírito Santo ele não fala mais com a gente. Há algumas pessoas que dizem isso. Mas olha que coisa séria, quando o apóstolo Paulo tem essa direção de Deus, ele fala: puxa, estão nos chamando. Na Macedônia há pessoas que estão precisando de nós. E quando ele chega alguns dias ali, ele vai reconhecendo a cidade e ele sai para a oração. Só que ele não faz a oração em um local fechado, ele procura um lugar, em praça pública, inclusive ali à beira de um rio. Ele achou que ali seria um local bom para orar, para buscar a Deus e pregar a palavra. Algumas pessoas ali que estavam com o Paulo estavam reunidos, orando. Enquanto o Paulo pregava, orava, a Bíblia fala que de longe, uma mulher muito rica, a Lídia, ela olha para aquele homem, ela se interessa em ouvir aquela pregação. Veja como é simples o trabalho, gente. Veja como é simples o trabalho de uma cidade. Quando se começa um trabalho numa cidade nova, por exemplo, você não começa com uma igreja cheia, lotada. Aqui o caso é a Lídia, é só a Lídia. De longe a Lídia, ouvindo as orações, a palavra que saía da boca do Paulo, ali aquele coração ferveu. A Bíblia fala que o Deus poderoso, o Espírito Santo fez que ela então entendesse que aquilo era com ela. Ela precisava daquilo. No entanto, que a Bíblia fala no versículo número 14, e o Senhor abriu o seu coração. Então, não é o pastor que abre o coração da pessoa com uma pregação. Quem faz a pessoa dar atenção à palavra, quem faz a pessoa querer Jesus, não é o pastor. O pastor é só o anunciador, mas quem mexe no coração é o próprio Espírito Santo. Então, por isso, nós não temos que ficar preocupados se o começo de uma igreja é pequeno, poucas pessoas, porque no início vai ser como esse caso. Lídia, ela disse: olha, pastor, eu quero ser batizada. E ali o Paulo, então, prega a palavra para ela, ela é batizada e ela faz algo que me chama muita atenção. Porque a Bíblia diz que ela constrange, ela envergonha o Paulo, dizendo: Paulo, eu não aceito que o Senhor negue de começar a igreja dentro da garagem da minha casa. Como que começou a igreja na casa da Lídia? Como começou essa igreja? A Lídia falou: não, eu não quero que o senhor pregue na rua, não. Agora o senhor vai pregar aqui na minha casa. E a Bíblia fala que ela era uma mulher rica. Essa mulher, ela proveu sustento para o pastor, que era o apóstolo Paulo, para o jovem evangelista, o Timóteo, para aqueles que estavam também já na caminhada junto com o Paulo. Aqui começa uma igreja. Olha como começou a igreja, gente. Começou com uma senhora que queria ouvir a pregação, que queria entender o que aquele homem estava falando. Ela entendeu sobre Jesus, era uma mulher confiada, ela cria em Deus. E quando ela vê o Paulo pregar, há uma mudança no seu coração. E essa mudança gera conversão. Então, uma pessoa convertida, eu sempre ensino para as pessoas, uma pessoa convertida, uma pessoa que é de Jesus de verdade, ela tem prazer, é prazeroso para ela abrir as portas da casa dela, é prazeroso ela ofertar, é prazeroso ela manter a obra de Deus. A igreja começou na Macedônia dentro da casa da Lídia. Como essa igreja começou? Com alguém disposto
Então veja, o trabalho da obra de Deus nos corações faz que as pessoas elas tenham esse coração disposto a fazer a obra de Deus. Bom, agora a igreja começa. Veja que Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, ele é enviado à Macedônia, chega nessa cidade, não tem local nenhum para pregar, não tem ninguém convertido, e ali Deus já faz o trabalho na casa da Lídia, no coração da Lídia, a casa dela vira uma igreja, e ali as pessoas se reuniam para ouvir a pregação. Então, toda a casa de Lídia se converteu. E olha o que acontece agora. E acontecendo, versículo 16, que indo nós, a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Bom, deixa eu pegar esse gancho aqui para a gente ter muita informação. Então a igreja começa na Macedônia e Paulo, durante muitos dias, nas evangelizações, nas pregações em praça pública, saía uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, um espírito do demônio, o espírito do diabo. E ali ele ficou perturbado. Tudo que tira a tua paz, tudo que faz você perder a tua paz, não é de Deus. Se não é de Deus, você vai sentir que não é de Deus. E aí o Paulo ficou incomodado e passou um dia, passou outro, porque ao invés dessa mulher com o espírito do diabo praguejar, querer impedir o Paulo de pregar, ela começou a evangelizar. Ó, que bonito, ela está evangelizando, ela está ajudando a gente. Peraí, mas essa mulher não é de Deus. Essa mulher, ela tem um espírito do demônio na boca dela. Como que ela está falando em nome de Jesus? Então, quando Paulo percebe isso, ele repreende o demônio. Ele fala: demônio, saia dela. E o demônio saiu. Há pessoas que elas dão lucro com as coisas ilícitas que ela faz. E isso trouxe uma grande reviravolta na cidade. Na cidade houve um grande rebuliço. Aqui entra uma história bem conhecida e olha o porquê que isso acontece. O versículo agora é o 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muito açoite, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro e os guardas que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Bom, você consegue perceber que na própria leitura você já consegue perceber a maldade. Estas pessoas que tinham recursos financeiros com aquela mentira, né? Você vê, por exemplo, pessoas hoje, até hoje, você vê pessoas assim, que gosta de descobrir o futuro, né? Como você vê que essa moça tinha um espírito de adivinhação. Hoje as pessoas também agem com a mesma forma. Você vê pessoas procurando nas cartas. Como vai ser meu futuro? O que é que está acontecendo comigo? É que isso aí você tem que saber. Tem uma pessoa aqui que tá, essa pessoa é meio estranha. Cuidado, gente. Cuidado com esse espírito do diabo. Pessoas procurando nas cartas, pessoas procurando nas pedras, pessoas procurando nas estrelas, né, nos astros, nos números, né? Pastor, eu quero descobrir aqui o meu sexto sentido. Sabe aquelas pessoas que estão procurando saber de coisas que não são de Deus. E pessoas que estão envolvidas nisso, ensinando isso, vendendo o seu trabalho com isso, entre aspas, vendendo para essas pessoas,
elas estão ganhando dinheiro com isso. Está lá um bando de pessoas que, desculpa-me se você vai me sentir talvez como um homem duro com a minha palavra, mas infelizmente engana trouxas. Essas pessoas, ela engana as pessoas. Porque o apóstolo Paulo, na hora que manda o demônio sair, se aquilo fosse de Deus, ela continuaria adivinhando. Só que quando o demônio saiu, ela parou de adivinhar. Quem adivinhava na boca daquela mulher era um demônio. Então está cheio de pessoas procurando demônios. Eu vou procurar lá no interior, tem uma pessoa que benze, que ela faz um negócio, é uma garrafada, é um negócio com a arruda, é um negócio com a vela, é o capeta. A pessoa ela tá procurando e ela paga por isso. Não, pastor, é que é um negócio bacana, pastor, é coisa de Deus, é um negócio que a mesa que se assenta lá é branquinha, não é preta, não. Cuidado, hein? Cuidado para você não estar procurando algo que vai trazer problema para você, você vai ficar perturbado. Você não vai ter paz mais, enquanto não tiver alguém que ore por você e mande o demônio embora, o demônio vai te perturbar. Então, quando o demônio sai, a Bíblia fala que os que ganhavam dinheiro com isso ficaram alucinados, ficaram loucos. E pediram então que prendesse o Paulo. Então acha o Paulo e Silas pregando na praça, porque eles não fugiram. E eles então são açoitados, apanham. Imagine você apanhando com 4 soldados batendo de um lado e do outro, as costas em vergões, né? Sangue minando, pingando das suas costas. E está lá o Paulo e Silas presos, como se fossem ladrões, como se fossem pessoas que cometessem algo muito terrível. E o pior, eles são presos dentro de uma prisão e colocados amarrados, presos com correntes ali a Bíblia fala que são presos pelos pés, para que eles não fugissem, como se fossem ladrões. E quando tudo isso acontece, a Bíblia fala que chega um momento perto da meia-noite, eu acho que o Paulo olha para o Silas olha para o Paulo, vamos louvar a Deus, vamos clamar ao Senhor. Quantas pessoas estão passando lutas, dificuldades, mas não deixaram de louvar a Deus. E você faz isso eu digo para você, com a direção de Deus. Porque nós não podemos nos alegrar só nos momentos bons. Nós temos que confiar no Senhor mesmo nos momentos mais difíceis. Eles seriam mortos em praça pública. Mas eles começam meia-noite, começam a cantar, começam a louvar a Deus. E naquele clamor, olha o que acontece. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. E aqui acontece agora, eu acho essa parte impressionante. A partir de agora eu quero que você dê bastante atenção. Acordando o carcereiro, aquele que estava cuidando dos presos, e vendo abertas as portas da prisão, tirou da sua espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. E olha o que diz: mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças tal mal, que todos aqui estamos. Irmão, era tão de Deus aquele momento, que Deus foi enviado para dentro dessa prisão. Deus enviou, aliás, o Paulo para dentro dessa prisão. E quando o cárcere se abre, eles não saem correndo de medo. Eles ficam ali dentro. O Paulo fala: olha, todos fiquem aqui. A prisão se abriu porque Deus nos deu essa graça, mas todos fiquem aqui, nós vamos ficar quietinho aqui. Quando o carcereiro acordar, nós vamos mostrar o poder de Deus, que Deus fez essa obra. Então, o que diz o Paulo agora? E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Sabe os homens machucados? Os homens que estão minando sangue nas costas, os homens que estão todos desfigurados de apanhar, rasgados, nus. A Bíblia fala que este carcereiro se prostra diante deles com essas palavras. Aí diz o versículo de número 30, tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar?
Gente, eu não vejo um versículo tão lindo assim, tão importante para um pastor. Qual é o pastor que, por pior que sejam as barreiras que ele enfrente, que não fica feliz em saber que tem alguém querendo ser salvo? O pastor, quando ouve alguém falar, pastor, eu quero aceitar Jesus, o pastor tem uma alegria, sabe? Que vence e rompe todas as dores, que rompe todas as dificuldades que passaram e enfrentaram. E aí então, olha o que Paulo prega, a simplicidade. E lhe pregaram a palavra do Senhor, Jesus Cristo, e todos, disseram, versículo 31. E lhes disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Neste momento, a prisão que lhes foi imposta, as dores que lhes colocaram através das chicotadas, das chibatadas, chicotes estralando mesmo, prisões. A Bíblia diz que o terremoto abriu as portas, as correntes que prendiam seus pés no tronco se abriram, e agora eles estão pregando para este homem que era o carcereiro. Ele decide então aceitar Jesus, e aí então Paulo fala, se você quer Jesus, é só você crer. Se você crer, você e toda a sua casa será salvo. É o interesse de ambas as partes. Na pregação, o interesse é que você reconheça Jesus Cristo como seu Salvador. Partindo disso, você aceitando Jesus, você também lutará para que sua família conheça Jesus. E aí então, ele diz no 32, e 32, e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, à noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Como que terminou aquela noite? A noite, uma noite desgraçada, uma noite maldita mesmo, uma noite de dor, uma noite de sofrimento. Quando eles começaram a clamar perto da meia-noite, Deus abriu as portas, não só para que eles fossem livres, mas para libertar o carcereiro. O carcereiro não estava amarrado com uma cadeia na mão, ele não estava preso, mas ele estava preso ao mundo, ao pecado. E quando o Paulo recebe essa libertação de Deus, de estar livre dessa prisão, ele livra a vida desse carcereiro. Ele vai para a casa dele, prega a palavra, prega Jesus Cristo para a família, e na mesma noite, gente, escute isso, na mesma noite todos foram batizados. E agora estão na casa, estão ali dentro da casa do carcereiro, mais uma casa, mais uma família convertida. Mais uma família que agora vai falar do nome de Jesus. Então, por piores que sejam as barreiras, nós temos que rompê-las. Por mais difícil que seja, nós temos que enfrentá-las. Por quê? Olha o que diz mais. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo, soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mandaram soltar o Paulo. E aí o Paulo, olha o que o Paulo falou. Paulo replicou. Açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. O Paulo ousado. A ousadia do Paulo, não, nós não vamos sair assim. Eles que bateram em nós sem causa nenhuma, sem justificativa nenhuma, eles que nos fizeram este grande mal, eles vão vir aqui. E por fim, os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras e eles temeram. Eles respeitaram a palavra de Paulo, ouvindo que eram romanos. Então, vindo lhes dirigiam súplicas e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram novamente na casa de Lídia e vendo os irmãos, confortaram e depois partiram. Confortaram pelo quê, pastor? Pela dor. Porque eles apanharam e ainda os machucados estavam em carne viva. Consolaram eles, limparam, os ajudaram e depois ele continuou. Tem gente que por causa de coisa pequena, por causa de uma fofoca,
ela para de buscar Deus. Por causa de uma mentira, ela deixa de crer no Senhor Jesus. O Paulo está machucado, o Paulo está agredido emocionalmente e espiritualmente. Ele foi agredido de todos os meios. Preso, impedido de fazer as coisas mais fáceis do mundo, que é caminhar na sociedade com liberdade, por pregar a Cristo Jesus. Agora, a pergunta que eu faço para você: você também quer ser do Senhor? Você quer ser usado por Deus? Não fique olhando para os seus problemas. Olha para Jesus. Jesus vai ajudar você. Você vai conseguir sair dessa situação. Amém? Vamos continuar. A igreja de Cristo cresce. Ainda que haja muitas barreiras, nós venceremos em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Eu venho a Ti, meu Deus, mais uma vez, pedindo ao Senhor que nestas águas o Senhor coloque a sua unção, o seu poder, que a sua autoridade, ó Deus, no nome de Jesus, que deixa, meu Pai, agora, coloque uma unção nestas águas, aos que estão doentes, aos que estão enfermos, aos que têm problemas, ó Pai, nas pernas. Meu Pai, depois da cirurgia que essa pessoa fez na perna, ela nunca mais foi a mesma pessoa. Meu Deus, é o joelho dessa pessoa que está fora, a rótula, essa pessoa que não tem mais cartilagem. Jesus, entra agora nesta obra. Esta pessoa que está com problemas, ó Pai, descontrolado de pressão alta, pressão baixa. Essa pessoa que está com problemas nos filtros, os rins não estão filtrando. É um problema na próstata que está inchada, é um caroço, é um cisto, é um quiste, é um mioma, é um fibroma, é um câncer. Meu Deus, entra agora, Jesus. Meu Pai, neste pulmão que ficou uma sequela do Covid, essa pessoa que tem dor de cabeça todos os dias, em nome de Jesus Cristo, eu faço agora esta oração crendo que a partir deste momento, toda doença, toda enfermidade, toda obra do diabo caia por terra. Este mal que está apegado ao pâncreas, que impede essa pessoa de produzir insulina, em nome de Jesus, eu declaro que todo este mal é desfeito em nome de Jesus. Pai, que estas águas consagradas sejam como um santo remédio para todos que com fé beberem desta água, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água.